Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso básico de liderança cristã para professores do público infantil. Meu nome é Débora Ellen e eu irei acompanhá-los durante essas duas próximas quartas-feiras e nós vamos abordar o tema da comunicação e da mídia, certo? Então, nessa quarta-feira que estamos agora, nós vamos falar sobre a comunicação e na próxima nós falaremos sobre a mídia, no contexto também da comunicação e a importância da mídia para o público infantil, os recursos que nós podemos utilizar. Então, vamos começar, né? Nós vamos falar sobre comunicação e eu queria começar falando para vocês que o Senhor, Deus, nós falamos muito na nossa igreja sobre o fato de Deus ter transferido para nós alguns atributos, que nós chamamos de atributos comunicáveis. E é interessante como essa própria palavra, atributos comunicáveis, já diz muito sobre o ser de Deus. Deus é um ser comunicativo. Ele nos comunica alguns atributos, né? Nós conhecemos como amor, como bondade, como paciência. Todos esses são atributos comunicáveis de Deus. E nós, como seres humanos e como reflexos de Deus, imagem e semelhança dele, nós herdamos também essa habilidade de nos comunicar, né? Então, nesta aula, nós vamos explorar a importância de uma comunicação eficaz na liderança cristã e como nós podemos aprimorar essa habilidade para alcançar e influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós sabemos que comunicar não é apenas uma questão de conteúdo, né? Não é simplesmente eu falar algo, mas é também da forma como esse conteúdo ele é transmitido. Além disso, o líder que quer se comunicar bem, ele precisa investir em aprender a escutar. E nós vamos ver isso já já. Mas antes de tudo, vamos começar falando sobre o que é comunicação. Qual é o significado da palavra comunicação? Comunicação é uma palavra derivada do latino, comunicare, que significa partilhar algo, participar algo, tornar comum, né? Então, através da comunicação, os seres humanos, eles partilham diferentes informações entre si, sendo o ato de comunicar uma atividade essencial para a nossa vida em sociedade, né? Então, a comunicação ela pode ser definida como um processo de inter-relação entre os homens, que é caracterizado pelo emprego de signos ou símbolos organizados em mensagens. Então, esses signos são representações da realidade, que foram inventados pelos homens. Então, quando a gente tenta se comunicar com alguém, primeiro nós temos uma ideia, um pensamento daquilo que vai ser comunicado, daquilo que a gente quer transmitir. E esse pensamento, para ele ser percebido e interpretado, ele precisa ser codificado, certo? E uma das formas de codificar esse pensamento é em palavras. Transformar em palavras, materializar esse pensamento em palavras. Então, o pensamento ele só pode ser compreendido por meio de códigos de linguagem. Então, a gente sabe que esse processo de comunicação, ele exige 3 elementos, que é o emissor da mensagem, o receptor, que é aquele que vai receber a mensagem, e a própria mensagem, certo? Então, se faltar algum desses 3 elementos, então a comunicação ela não vai ser estabelecida, certo? Então, agora a gente vai falar sobre a importância da comunicação. A gente se comunica com muitas pessoas ao longo da nossa vida, né? Nós nos comunicamos na nossa igreja com os nossos irmãos em Cristo. Nós nos comunicamos com a nossa família, com amigos, com vizinhos, com os colegas de trabalho. Então, em todos esses relacionamentos, se a gente quer ter uma boa convivência, a gente precisa se comunicar bem, né? Então, como líder, seja na igreja, seja no trabalho, nós precisamos aprender a se comunicar, para a gente atingir e alcançar os resultados que nós precisamos e almejamos, certo? Então, trazendo para o contexto eclesiástico, para a nossa igreja, para nós sermos líderes, principalmente com o público infantil, nós precisamos investir
e aprender a se comunicar bem. Então, nós sabemos, por exemplo, que lá em Êxodo, quando nós falamos sobre Moisés, nós sabemos que Moisés foi um líder que Deus chamou para uma tarefa, mas ele ficou um pouco com o pé atrás quando Deus chamou para fazer aquilo que ele precisava fazer, porque ele não sabia falar bem. Então, nós como líderes cristãos, nós precisamos investir tanto no conhecimento para aprender a se comunicar, e é o que nós estamos fazendo hoje, e também nós precisamos confiar naquele que nos chamou, né? Nós como líderes precisamos confiar e descansar no Senhor, que nos chama e nos capacita, né? Que Ele é fiel para realizar aquilo que nós infinitamente imaginamos ou pensamos, certo? Então nós precisamos confiar no Senhor e saber que Deus nos capacita, né, para sermos líderes cristãos verdadeiramente fiéis a Deus. Então, a comunicação, ela é uma habilidade essencial para a liderança cristã. Como líderes, nós somos chamados a transmitir a mensagem de Deus. Olha que responsabilidade, né? E essa mensagem, ela deve ser clara, deve ter um impacto. E ela vai edificar e inspirar aquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem, os receptores, né? Então, o que a palavra de Deus nos fala sobre a comunicação? A gente vai ver que a Bíblia, ela nos oferece diversos exemplos de como a comunicação pode ser usada para edificar e encorajar. Lá em Provérbios 15, 23, vai nos dizer que o homem tem alegria em dar uma resposta adequada. E como é bom um conselho na hora certa. Em algum momento você já se imaginou precisando de um conselho, uma palavra dita no momento certo? E eu sei que apareceram porque Deus coloca na nossa vida pessoas, irmãos em Cristo, que nos aconselham, nos encorajam através de palavras ditas no momento certo. Então a gente vê a importância da comunicação também aí, né? Aquele conselho, aquele encorajamento dito na hora certa. Provérbios 18, 21 também diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza dela, come do seu fruto. Então, a gente vê também o poder da língua. Tiago também, na carta de Tiago, também vai falar muito sobre a questão da língua, né? E do poder que a língua tem de trazer ou bênção ou maldição. Então, a forma, o que a gente fala, o que a gente transmite através da nossa boca, pode ser bênção ou maldição, certo? Então, nós precisamos saber utilizar bem a nossa língua. Nós precisamos falar sem maldade, certo? Então, a palavra de Deus nos fala sobre isso, né? Da importância do falar sem maldade, do poder da nossa língua de trazer bênçãos àqueles que estão ao nosso redor. Provérbios 25:11 diz também que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, é mais um exemplo de como um conselho bem dito, um conselho dito na hora certa, pode influenciar e edificar nossos irmãos em Cristo, certo? Nós vamos ver também que a comunicação ela deve ser eficaz, né? Ela deve ser estabelecida através de uma compreensão. Então, eu falo e eu preciso que as pessoas compreendam aquilo que eu realmente quis dizer, para que não haja ambiguidade ou qualquer tipo de duplo sentido. Então, nós chamamos de comunicação eficaz. A nossa comunicação ela deve ser eficaz. E existem alguns princípios para isso, né? Princípios baseados na palavra de Deus. Nós vamos ver isso agora. Os princípios da comunicação eficaz. O primeiro princípio é a escuta ativa. A comunicação, ela vai começar com a capacidade de ouvir com atenção. Nós precisamos ouvir com atenção. E Tiago novamente vai nos falar sobre isso. Ele diz que nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar. Antes de tudo, nós precisamos de estar prontos para ouvir. Então, nossa escuta deve ser ativa, deve ser atenta àqueles que estão ao nosso redor.
Um líder, ele precisa saber ouvir bem. Então, ao ouvirmos atentamente, nós demonstramos amor e respeito para com os nossos irmãos. Seja ele de qual idade for, certo? Então, com as crianças também isso não muda. Nós precisamos ouvir as crianças, nós precisamos estar atentos para o que a criança também tem a falar. Certo? Então, esse é o primeiro princípio, escuta ativa. Segundo princípio é a fala com amor e graça. Então, nós precisamos falar, tudo que sai da nossa boca precisa ser bênção. Então, fala com amor e graça. Lá em Efésios 4:29, Paulo vai nos lembrar que não saia da boca de vocês nenhuma palavra que cause maldade, mas apenas a que seja útil para edificar os outros. Então, nossa fala deve ser com amor e com graça, nada com maldade, principalmente para aqueles que... Então, a nossa fala deve ser com amor e com graça, sem maldade, para inspirar, edificar e encorajar os nossos irmãos, certo? Então, primeiro princípio, escuta ativa. Segundo, a fala com amor e graça. E o terceiro princípio agora que nós vamos ver, clareza na mensagem. A comunicação eficaz, ela requer clareza. Nós devemos ser diretos, nós devemos ser transparentes em nossas mensagens. Evitar qualquer tipo de ambiguidade que possa gerar uma confusão. Nós vamos ver sobre isso também já quando a gente for falar exatamente para o público infantil. Então, nós precisamos ser transparentes como líderes cristãos na mensagem que nós queremos passar, certo? Então, o próximo ponto e o próximo princípio da comunicação eficaz é empatia e compaixão. Lá na carta de Paulo aos Filipenses 2:4 nos ensina que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, a comunicação eficaz, ela envolve se colocar no lugar do outro. E Cristo fez isso. Nós sabemos que nós somos imitadores de Cristo. Então, a própria empatia e a própria compaixão faz parte do caráter de Deus, faz parte do caráter de Cristo. Então, nós precisamos imitá-lo. Então, a própria comunicação eficaz, ela envolve também esse processo de empatia e compaixão. Você se colocar no lugar daquele que está ao seu redor, que está sendo liderado. Você se colocar no lugar daquela criança que precisa ser ouvida. Então, isso também traz uma comunicação eficaz, certo? Agora nós vamos falar direcionado ao público infantil. Qual a importância de uma comunicação eficaz, como nós vimos, para o público infantil? Quais os tipos de linguagem que nós podemos utilizar durante uma aula para o público infantil? Nós sabemos que o líder de um departamento infantil, do Ministério Infantil, ele deve saber como se comunicar efetivamente com as crianças. Ele precisa utilizar uma linguagem adequada ao nível de compreensão delas. Além disso, um líder deve ser um ouvinte atento, como nós vimos, capaz de entender as necessidades individuais de cada criança. Ele precisa aconselhá-las e apoiá-las em cada desafio, certo? Então, nós vamos ver que existem alguns tipos de linguagem que podem ser utilizados para que a gente possa se comunicar com o público infantil, com as nossas crianças, certo? E quais são esses tipos de linguagem que nós podemos utilizar? A primeira linguagem é a linguagem falada, né? Que é a própria fala, a comunicação através da fala. Esta linguagem, ela deve ser de forma simples, clara e objetiva. Então, criança, dependendo da idade, ela não vai entender uma linguagem muito rebuscada, com muitas palavras difíceis, certo? Então, é necessário que a gente possa ser claro, ser direto naquilo que a gente quer dizer, mas também de uma forma que faça com que elas possam entender essa linguagem, certo? Então, trazer coisas do cotidiano, alguns exemplos do cotidiano, faz com que a criança ela possa entender aquilo que está sendo dito de forma mais rápida. Então, uma coisa que a gente precisa ter cuidado também, quando se fala sobre linguagem falada, é o uso de figuras de linguagem, uma linguagem figurada, que não é muito aconselhado, porque
as crianças não podem compreender ainda esse duplo sentido, essa ambiguidade. Então, por isso, a objetividade é fundamental, certo? Então, usar uma linguagem literal, aquilo que está sendo dito. Eu sou pecador, eu preciso de Cristo. A gente não precisa arrodear muito, dar contornos, nós precisamos ser literais com aquilo que a palavra de Deus nos diz, certo? Com uma linguagem que possa ser fácil de entender, mas que a criança possa entender que realmente aquilo que você está dizendo é o que ela precisa absorver, certo? Nós vamos ver também a linguagem visual, ela pode ser utilizada. Usar recursos visuais, imagens, desenhos, pequenos vídeos, tudo aquilo que envolve uma comunicação não verbal, ela pode ser utilizada. Nós vamos ver mais esses recursos na próxima aula, tá certo? Mas eu já queria trazer para vocês como essa linguagem ela pode ser utilizada. Até o ambiente da sala pode se tornar um ambiente que comunica a verdade que a gente quer ensinar. Muitas vezes a gente pensa que a salinha da EBD, da escola dominical, a gente enfeita ali com algumas figurinhas, mas a gente tem que prestar atenção que até o nosso ambiente ele pode ser preparado para comunicar a palavra de Deus, né? Então, trazer algum contexto da aula que você vai utilizar e decorar a sua sala de acordo com aquilo que você vai ensinar é interessante e pode trazer uma facilitação dessa aprendizagem e desse ensino que vai ser falado, né? Então, nós vamos ver mais isso na próxima aula. Então, nós vimos que a linguagem falada, linguagem simples, clara, objetiva, sem arrodeios, e uma linguagem que não use de figuras, né? Precisa ser uma linguagem literal. Nós vimos também a linguagem visual, vídeos, imagens, figuras, cartazes, tudo isso pode ser utilizado quando se trata das crianças. E agora nós vamos ver a linguagem interativa, que é promover dentro da aula momentos que a criança possa se expressar. Por exemplo, quando a gente está dando aula e a gente elabora algumas perguntas para a criança. Então, essa interação facilita a comunicação e facilita o aprendizado, certo? Então, a partir do momento que eu estou dando aula, que eu estou ensinando a palavra de Deus e eu começo a questionar algumas coisas em relação àquilo que está sendo dito, isso vai fazer com que a criança absorva o conteúdo de uma forma mais correta, certo? Então, essa questão de elaborar perguntas para as crianças durante o momento da aula também é interessante, certo? Então, nós podemos utilizar também a linguagem afetiva, que é fazer com que a mensagem pregada cause na criança uma identificação, despertando uma reflexão, uma emoção, um sentimento. Então, por exemplo, em algum momento que a criança possa pensar, assim como ele, eu também erro, eu também peco, então eu preciso de um Salvador, eu preciso de Cristo para me trazer de volta ao Senhor. Então, essa mensagem pregada, ela tem que trazer à criança uma identificação. Ela precisa trazer essa reflexão. E os próprios Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo é quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, como a palavra de Deus nos fala. Mas é importante também que a nossa mensagem, ela possa ser levada de uma forma simples e literal e possa trazer essa identificação com a criança, certo? Então, essa é a linguagem afetiva. E por último, a gente pode utilizar também a linguagem lúdica, né? Que é o uso de dinâmicas, de jogos, de brincadeiras, para fixar aquilo que está sendo ensinado. Essa é a parte que as crianças gostam muito, né? Porque eles estão ali vivenciando e praticando o que foi ensinado, através de uma dinâmica de jogos de perguntas e respostas, de uma gincana, de qualquer tipo de brincadeira ou atividade que possa ser diferente. Você pode trazer também para a aula como uma forma de comunicação, certo? Você se comunicar e comunicar a palavra de Deus através disso. Então, nós vimos que a linguagem falada, linguagem visual,
linguagem interativa, linguagem afetiva e linguagem lúdica são as linguagens que a gente pode utilizar durante a nossa comunicação com o público infantil. Mas, além disso, temos também a comunicação não verbal através de nós. Também é importante na liderança cristã os nossos gestos, as nossas expressões faciais, a nossa postura, pode transmitir também a mensagem de forma mais correta. Então, o líder deve se atentar para a sua linguagem corporal, certificando de que ela esteja realmente alinhada com a mensagem que está sendo transmitida, certo? Então, muitas vezes a gente chega na aula, chega na escola dominical, na salinha com as crianças, e eu tô falando assim de uma forma bem baixinha, com um tom de voz mais baixo, mais monótono. Isso não vai facilitar a comunicação com as crianças. Nós precisamos ter uma postura diferente quando se trata do público infantil, né? Então, através de gestos, através de postura, de um tom de voz mais alto, para que as crianças possam entender, né? Eu não posso falar tão baixo, com um tom de voz mais baixinho, mais monótono, porque eu não vou facilitar essa comunicação. Então, a própria linguagem corporal também é uma forma de comunicação não verbal, certo? Então, é importante também a gente estar atento à nossa linguagem corporal, à nossa postura, para que isso possa facilitar a comunicação. Agora nós vamos ver os benefícios de uma comunicação eficaz, direcionada ao público infantil. Então, quais são os benefícios que a gente traz através dessa comunicação? Primeiro, essa comunicação eficaz, ela vai trazer um auxílio na compreensão do ensino proposto. Através de uma comunicação, através de uma mensagem dita com clareza, com objetividade, literal, eu vou conseguir fazer com que a criança aprenda e compreenda aquilo que eu quero que ela entenda, certo? Então, ela vai compreender a mensagem, ela vai entender o que está sendo dito. Também eu vou ter um maior envolvimento e engajamento das crianças durante a aula. A partir do momento que ela entende e não resta dúvidas, ela vai conseguir se envolver melhor, ela vai conseguir engajar melhor na aula, ela vai fazer mais perguntas, ela vai estar mais atenta. Porque às vezes acontece o quê? Durante a escola dominical, a gente está dando a aula, está ensinando, mas tem crianças que às vezes elas estão ali, mas não estão, né? A gente sabe disso, às vezes elas já se perderam nos pensamentos, isso acontece, é normal, mas a gente precisa trazê-las, né, de volta, para que elas possam realmente entender. Então, a partir do momento que eu facilito essa comunicação, elas vão estar ali mais atentas, elas vão estar mais envolvidas, certo? Então, é também um benefício, esse maior envolvimento das crianças durante a aula. Facilitação da aprendizagem. Isso é importante também. Uma comunicação eficaz com as crianças facilita a aprendizagem. E isso vai promover o quê? O crescimento espiritual dela. A partir do momento que ela entende que ela é pecadora, que assim como Adão e Eva pecaram, e que esse pecado está sendo passado de geração em geração, e que ela, através de uma desobediência aos pais, através de falar algo errado na escola, ela entende que ela é pecadora, ela vai entender também que ela precisa do Salvador, ela precisa de Jesus Cristo. E isso vai promover um crescimento espiritual. Então, eu não posso mais falar coisas erradas, eu não posso desobedecer aos meus pais. E se eu desobedecer, eu tenho Cristo, eu posso pedir perdão, eu posso confessar o meu pecado. Então, tudo isso pode ser ensinado através dessa comunicação eficaz, né? Então, próximo benefício é a redução da confusão mental. O que é isso? Muitas vezes as crianças ficam com dúvidas. Então, se você utilizar uma linguagem, como a gente viu, muito rebuscada, muito complicada para as crianças, ou então trazer a mensagem de uma forma diferente, que ela possa não entender, isso vai gerar muitas dúvidas e muitas confusões. Então, a partir do momento que a comunicação é literal, direta, clara, objetiva, direcionada para o público infantil, você colocando na prática, através de algum jogo, alguma atividade, alguma brincadeira, isso vai reduzir as dúvidas.
e vai reduzir essas confusões que ela tem, certo? Então, essas confusões de dúvidas mesmo, certo? De questionamentos. Isso vai facilitar também o crescimento espiritual dessa criança. E o próximo benefício é a identificação emocional. Então, a criança ela vai entender, através de uma comunicação eficaz, ela vai entender, por exemplo, como a gente está dando esse exemplo do pecado, né? Eu sou pecador, assim como Adão e Eva pecaram, eu também peco. Então, eu preciso de Cristo, eu preciso me reconciliar com Deus através de Cristo. Então, isso tudo vai trazer essa identificação emocional, certo? Então, é importante a gente ter uma comunicação eficaz para que todos esses benefícios sejam concretizados, né? Então, o objetivo final do ensino para o público infantil é fazer com que a criança tenha um relacionamento íntimo com Deus. E aprender a palavra de Deus, né? Então, logo, nós somos instrumentos de Deus. Nós somos canais da palavra de Deus, né? Nós precisamos estar atentos, como líderes, a essa comunicação, certo? Então, nós precisamos utilizar essa comunicação baseada nas Escrituras, certo? Tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Como Tiago, por exemplo, né? Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Então, que nós como líderes possamos também estar atentos e praticar essa comunicação eficaz para com as nossas crianças, para que a palavra de Deus possa ser perpetuada e possa ser pregada para todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Que Deus abençoe e nos vemos na próxima aula.